Olá, olá pessoal, esta aqui é mais uma live do nosso aprofundamento aqui no canal Diário de um Autista, como já de costume, e hoje um assunto que é muito importante na nossa vida, no desenvolvimento, em qualquer passo que vocês estejam na caminhada do espectro. Estamos falando de encarar o diagnóstico. A maneira como eu encaro o diagnóstico faz toda a diferença entre eu ser um autista que vive de cabeça baixa, que vive de expectativas e especulações, para um autista que está no seu protagonismo. E lembra, o protagonismo é um processo, a gente constrói de passos de formiguinha, mas tem que partir de uma atitude que encare o diagnóstico como um trampolim. Eu tenho falado com muitos autistas que descobriram sem trampolim do diagnóstico e creiam em mim, a jornada deles foi muito mais difícil. Então olhar para o diagnóstico é saber da onde se vai partir. Muitas pessoas põem isso como um carro na frente dos bois e muitas pessoas geram pânico em torno dessa possibilidade. Tem muito técnico no diagnóstico, o pai e a mãe ficam perdidos, a criança autista e o adolescente também mais perdidos ainda, mesmo que não manifestem. Então nós temos que entender o diagnóstico como mola propulsora. Saber que o autista tem uma maneira diferente de pensar, de processar as informações e agir, é saber que ele tem um mundo de possibilidades. Antes de sabermos disso, nós não sabemos qual é o potencial do autista. Nós temos que olhar para o diagnóstico não como um CID. Nós temos que ver além do CID. Seja ele CID-10 ou agora um novo CID-11 de 2022. O importante não é olharmos para o Código Internacional de Doença, e quem assistiu o vídeo que deu origem a essa live sabe que Código Internacional de Doença é só um nome técnico para dizer que o autismo é uma condição médica. Nós precisamos olhar para além disso, usar como apoio de vez em quando. Tem muitas situações, por exemplo, onde eu ganho muito apoio por apresentar o meu diagnóstico. Num voo, por exemplo, os funcionários se tornam muito mais proativos mediante a apresentação de um diagnóstico. Há muitos processos onde eu poderia utilizar a vaga de deficiente, porque agora, pela Lei Berenice Piana, o autismo é considerado uma deficiência. Mas, para além disso, nós precisamos focar no desenvolvimento do ser humano autista, na interação na comunidade, no seu bairro e no seu país. Então, por isso, nós não precisamos olhar para o CID. Nós temos que ver ele como algo norte, mas o ser humano que é o final. Onde o autista vai chegar, onde o filho de vocês dentro do espectro vai chegar, ninguém sabe. Ele pode nos surpreender, desde que a gente entenda a maneira diferente de buscar as organizações de informação e fazer essa organização de informação trabalhar por nós. Se nós só olharmos para o CID, não vai acontecer. Se nós só olharmos para o vocabulário técnico, aí não vai acontecer. E pode acontecer aquilo que eu discutia no vídeo com vocês: fechar muitas portas. Quantas portas a gente fecha quando nós olhamos para o autista como uma pessoa de mal com o mundo, ou quando nós olhamos o mundo como jamais preparado para receber um autista. Nós podemos superar as duas posturas numa mesma jogada de mestre, que é olhar para o diagnóstico sim como nosso plano piloto, como a nossa mola, nossa catapulta. E depois, quando o autista alcançar o pleno voo, nós vamos cunhando apoios e fazendo com que o seu protagonismo seja ressaltado. Porque o autista não é o seu CID. O seu CID é aquilo que verifica os apoios que o autista vai precisar. Gente, muito importante se ater a essa definição de apoio. O autista vai precisar de um grau menor ou maior de apoio de acordo com a sua vida e de acordo com as situações que vão aparecendo. Voltando para aquelas conversas, pessoal, que eu tinha com pessoas autistas mais velhas,
elas acabam não preparadas para receber todos os apoios que poderiam receber. E mesmo tendo perdido essas oportunidades, se olhassem para o CID como uma mola propulsora, elas ainda poderiam receber muito apoio. Seja o apoio emocional, seja o apoio na carreira, um apoio na hora de falar sobre os seus sentimentos, que para o autista é tão abstrato. O importante é saber que o autismo não é uma moda. Ele está sendo mais do que nunca investigado, mais do que nunca entendido. E tanto para os autistas descobertos ou diagnosticados hoje, quanto aqueles diagnosticados no ontem e aqueles também sem diagnóstico. Nós temos que ver que tudo isso é uma possibilidade de apoio. Muitas pessoas também precisam entender por que o apoio é necessário para o autista. Porque afinal de contas eu também me sinto estressado, eu também me sinto sem chão quando tem muita gente falando ao mesmo tempo. Mas vem cá, será que você se desorganiza? Será que se muitas pessoas falarem ao mesmo tempo as tuas ideias são iguais? O autista tem essa desorganização, pessoal. Isso também precisa ser dito. Para além do tecniquez do laudo, para além do vocabulário técnico, nós temos que olhar as desorganizações do autista e ajudá-lo. Porque é muito fácil dizer que eu também não sou sociável. Eu também, muitas vezes as pessoas usam o termo antissocial. Mas será que essa sociabilidade tua, se ela for respeitada, ela vai fazer com que tu se estabilize, ou tu precisas de mais algum apoio? Se tu precisares de mais algum apoio, trata-se das dificuldades sociais do transtorno do espectro autista. E nós temos que olhar para o diagnóstico para saber isso. O autista tem 3 dificuldades principais: sutilezas, interação e iniciativa, e também ele tem dificuldades de estar guiado sem previsão. Se essas 3 dificuldades forem obedecidas, a vida do autista vai para frente. Se elas não forem, ele vai ficar uma eterna incógnita e vai ter 2 opções apenas: ou as barras da saia da mãe ou do pai. Mas se nós olharmos para o diagnóstico como o primeiro ponto e a família agarrar essa luta e dizer que é importante, que é crível, que é capaz de gerar resultados, nós vamos falar do autista como poderoso. Nós vamos falar do autista pelo menos como capaz de render no dia a dia uma autonomia. Tem autistas que irão fazer isso com maior intensidade, tem autistas que irão fazer isso com menor intensidade, mas o fato é que se nós olharmos para o diagnóstico sem desespero, nós iremos abrir uma porta e nós iremos fazer com que um caminho para o desenvolvimento surja. Nós não podemos deixar de passar essa lente dentro do diagnóstico. Não é para assustar o teu filho, não é para gerar vergonha em ti do teu filho, é para que ele possa saber a sua diferença, para que ele possa descobrir sozinho o seu potencial. Então, vocês são apoios. Quando vocês olham para o diagnóstico, mas com vergonha em vez de luta, o filho de vocês também ficará sabendo. Não na parte do aqui, na parte do agora, que nós chamamos de consciente. Não, longe disso, e muito mais complexo que isso, inclusive. Vai ser na parte inconsciente, e aí vai impactar o que nós chamamos de autoconceito, ou seja, aquilo que eu conheço de mim mesmo. Um autista que recebe um diagnóstico, um laudo, e os pais olham e dizem: tadinho, não vai dar nada. Ele vai internalizar tudo isso e no futuro não vai querer mais saber da sua condição ou da sua deficiência, como queiram chamar. Vai ter que, aliás, ser a eterna vítima. E não é isso que nós queremos. É que o autista possa aprender com as suas vitórias e também com os seus sofrimentos, para que descubram sozinhos de um caminho mais leve, em vez de descobrir sozinhos depois de sofrer muito. O diagnóstico te dá essa possibilidade mais do que nunca, porque por mais truncado que ele seja,
por mais tecniquez que ele tenha, ele sempre vai te dar uma direção. E hoje a internet pode discutir muito sobre isso. Muitos médicos não estão preparados para dialogar em frases abertas, mas hoje as comunidades falam isso. E os médicos estão percebendo, a classe médica está atrás de mais informações para balizar o desenvolvimento do autista. Sei que não é acessível a todas as realidades do Brasil, por isso é que eu venho aqui falar de encarar o diagnóstico, mais do que encarar, aceitar. O primeiro movimento de encarar é aceitar, gente. As pessoas encaram, mas não aceitam. E aí nós caímos de novo na história do inconsciente, que parte dele nós nutrimos. A parte de que, olha, meu filho vai ser um dependente pela maior parte da sua vida. Pessoal, se esse conteúdo está sendo bacana para vocês, compartilhem para chegarmos em mais casas com esse bate-papo. Deixe o seu like para o YouTube entender que esse vídeo, que esse evento é relevante e nos indicar para mais pessoas. Não esquece de compartilhar. Se tem alguma família que ainda se refreia em encarar as possibilidades do diagnóstico de peito aberto, vocês talvez possam despertar mais consciência, não é verdade? Porque encarando o diagnóstico, por que eu ponho encarando? Porque no primeiro momento nós preparamos o quê? Para a chegada de um bebê típico. Foi assim aqui em casa, pessoal. Sim, eu fui preparado nos moldes do Bruno, meu irmão 4 anos mais velho. Não estou recriminando esse tipo de coisa, mas é o que acontece. Então, nós precisamos olhar para o diagnóstico, encarar essa mudança de realidade e aceitar. Quando eu propus o título Encarando o Diagnóstico do Autismo, eu pensei, poxa, será que eu vou pôr esse título? Mas nós temos que primeiro encarar uma realidade diferente para depois aceitá-la e aprender com ela. Se o autista entende dessa forma, ele entende como ele funciona. E quantas batalhas eu ganhei por causa disso. Quantas formas de pensar diferente eu aprendi por causa disso. E como os meus amigos também aprenderam, principalmente os neurotípicos, a me respeitar por conta disso. Agora eu vou de novo refletir sobre os autistas mais velhos. Imagina que toda essa estrutura não estava acessível para eles até hoje. Então muitos talentos, muitos planos, objetivos, sonhos, tudo cai por terra. E só sobra para eles ficarem dentro de casa ou ficarem aquém das suas expectativas. Quando nós decidimos que em vez de olhar para as especulações, nós vamos olhar para o diagnóstico ou para aquelas pessoas que percebem sinais de que algo é diferente, nós podemos proporcionar para os adultos descobertos há pouco tempo dentro do espectro autista uma melhor forma de encarar os desafios. E cada vez que se encara os desafios, se volta com novas soluções. Assim é que nós vamos pavimentar a estrada para a inovação. Assim é que nós vamos entender que o preconceito não leva a lugar nenhum, que ele está tirando lugar ao sol de pessoas que podem contribuir com suas ideias. Mas primeiro, vocês que me assistem, e até eu mesmo aqui, nós deveremos nos esforçar em uma sinergia. Saber que o diagnóstico, ele não é o filho de vocês, ele não é o Marcos, ele não é qualquer autista. Ele é só um olhar para o caminho que o autista vai seguir, para as batalhas que ele vai enfrentar, para o tamanho dessas batalhas. A vitória está nas mãos de vocês, desde que vocês não percam contato com isso. Causa sofrimento? Sim. Causa choro? Muitas vezes também sim. Mas é preciso que a gente olhe para além do diagnóstico. Isso aqui é uma forma de aprender, mas a forma de vencer está com o filho de vocês, está com a filha de vocês dentro do espectro. E assim que vocês dizem isso a eles, o subconsciente ou a parte inconsciente da mente também acredita. E quando a mente acredita, o corpo vai. Vai mesmo. Claro, é um processo de formiguinha. Todo o emaranhado de informação do diagnóstico já está aí há muito tempo. E muitos pais,
muitos de vocês nesse exato momento podem ter aceitado simplesmente. Por isso é mais difícil a gente deixar o olhar do diagnóstico e passar para o olhar das possibilidades. Diagnóstico como um primeiro chamamento. O que eu sou, como eu penso, como eu aprendo, como eu filtro as informações. Mas passado esse primeiro chamamento, quem sabe qual vai ser o caminho do autista? Se a gente desenvolver uma estratégia para que ele entenda o seu modo de ser como o mais completo, para que ele entenda que não precisa ser igual ou melhor que ninguém, que só precisa de um melhor ontem e um melhor hoje para trabalhar com a vida, sendo que ontem se precisa superar sempre e o hoje precisa fazer acontecer. Olhar para essas duas circunstâncias, ontem e hoje, é olhar para o diagnóstico e olhar para a mola de propulsão que ele revela para o autista. Talvez sejam pequenos desafios da vida colocados um ao lado do outro, mas se vocês pais derem as mãos para o autista e estiverem ao lado dele, eu tenho certeza que o diagnóstico ele vai ser pequeno perto do que o autista vai alcançar. Eu sei, muitos lugares ficam distantes de grandes centros, de grandes estratégias e de grandes maneiras de entender como o autista pensa e como ele, entre aspas, funciona. Mas se a gente der o primeiro passo, se a gente puder expor essa ideia de que o diagnóstico não é meu filho não é o diagnóstico. O diagnóstico é apenas um orientador daquilo que meu filho sente no ambiente. Lembra que o autista está sempre interagindo com algum ambiente. O diagnóstico é que vai melhorar essa interação. E aí é que vocês devem olhar para o diagnóstico, para interpretar o tecniquez, para falar com o médico de sua confiança, pessoa que laudou, para entender o que são essas palavras. E também olhar para o seu filho para entender o que são essas palavras, o que são as palavras do diagnóstico. Porque aquilo que o médico talvez não te passou, como eu mesmo conversei não muito tempo atrás com um amigo meu dentro do espectro autista, já adulto, o médico ele vai até algum ponto, mas a vivência do próprio indivíduo autista, à medida que ele expressa para o mundo como aprendeu e como está se desenvolvendo a cada momento, essa vivência é que conta. Claro, não quero menosprezar os profissionais, longe de mim fazer isso, mas eu também não quero que o diagnóstico seja um grilhão nos sonhos do autista, na aptidão do autista, na forma do autista pensar, imaginar e viver. Porque o autista, sim, ele se nutre da imaginação, do pensamento e da vivência. Esses três se alimentando mutuamente a cada dia. Quando a gente olha para o diagnóstico de uma forma acertada, a gente facilita essa interação diária. Quando a gente olha para o diagnóstico com uma forma de medo, a gente sente medo automaticamente da vivência do próprio autista. E ele vai sentir, talvez não hoje, não amanhã, mas em alguma fase da vida, ele vai se sentir inseguro. E vai gerar um apego, claro, na família, naqueles que convivem com ele, mas um apego inseguro, um apego que sempre vai gerar esse sentimento de ineficácia, de eu sou lá no fundinho incapaz. Então eu peço que vocês que recebem o diagnóstico agora, olhem para o diagnóstico, encarem, não caiu no teu colo. O diagnóstico aconteceu para ti. O autista vai mostrar para ti uma nova forma de viver. Quem sabe tu possas aprender. O autismo não aconteceu contigo. O autismo aconteceu para ti, foi apresentado a ti, através do diagnóstico. Que bom que esse documento existe. Que bom que esse documento abre muitas portas. Muitas vezes a gente só enxerga a porta dos direitos, das estruturas, das compreensões que o Estado pode oferecer ou que outras pessoas têm que obedecer.
mas a gente tem que enxergar também a porta aberta de saber com que estamos lidando, de saber até onde o autista vai, que caminhos vai percorrer e como que ele pode transformar tudo isso na sua melhor e mais autêntica matéria-prima. É muito importante que o autista pense assim. Ele é bastante literal, então olhar para o diagnóstico como matéria-prima é um acelerador do desempenho. Eu sei do que eu sou feito, entre aspas, eu sei o que compõe os meus pensamentos e dessa forma eu sei até onde ir e onde parar se eu precisar de ajuda, que tipo de ajuda eu vou ganhar. Para mim, hoje, tendo sido laudado já tarde, já aos 25 anos, mas tendo muito antes disso pesquisado sobre o autismo, entendido o autismo num tempo em que não tinha tanta informação, eu digo a vocês, encarem o diagnóstico. Ou não encarem as especulações em torno do diagnóstico, que nada mais é que um guia. Um guia que vai fazer tu dar o melhor passo para o teu filho autista. E depois tu vais nem estar mais tanto olhando para o diagnóstico, e sim para a vivência. É como eu disse, é uma catapulta, é uma mola de impulsão que quando a gente vê, está jogando o autista a grandes alturas. É isso que eu desejo para o filho, para a filha de vocês dentro do espectro. E que eles possam aproveitar a cada dia, para que lá no futuro eles não sejam somente uma percentagem em uma empresa, para que eles não sejam apenas uma porcentagem numa escola ou em qualquer atividade que devam pertencer, mas que eles sejam protagonistas nessas atividades. Olhar para o diagnóstico, se aceitar, entender como o cérebro funciona, é construir esse protagonismo. E se esse processo começar lá de pequenininho, eu tenho certeza que o filho de vocês vai poder enfrentar grandes barreiras. Se começar depois de grande, também. O autista pode fazer isso, mas o grande diferencial é que depois de grande o autista tende a sofrer muito. Quando o autista tem o diagnóstico e encara junto à família, ele abrevia esse caminho de sofrimento e ele transforma em caminho de oportunidade, porque a criança ela tem essa qualidade de ver cada novo desafio com os olhos do lúdico, com os olhos de brincar, de sorrir, de se adaptar com mais facilidade, ainda que o autista tenha dificuldade aqui e ali. Mas é importante saber que com o diagnóstico as coisas mudam de figura. Como vocês entendem o diagnóstico? Como uma parafernália de conceitos, então o autista também vai entender assim. Como uma miríade de portas abertas, um monte de portas abertas, então o autista vai entender assim. E no futuro isso vai crescer com ele. Quem sabe lá na frente ele não possa, assim como eu e tantos outros autistas, aceitar o diagnóstico, entender o diagnóstico e poder entender onde está e como vai evoluir. O diagnóstico também nos dá essa possibilidade, pessoal. Onde eu estou hoje, onde eu vou estar amanhã, qual é a comparação que eu faço entre os dois e qual é o tipo de ajuda que eu preciso em cada um. A gente sabe nesse processo que o autista ele precisa ser tratado conforme o desafio que ele está vivendo, seja mudar de idade, ir da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a fase adulta. Tudo isso tem um diagnóstico como mola propulsora e como demonstração, porque aí a sociedade entende que o autista está laudado e ele não vai ser mais ou nem menos autista por ser adulto, por exemplo. Muitas pessoas se preocupam com a criança autista, mas e o adulto autista, cadê? Olhar para o diagnóstico é olhar para esse tipo de situação e poder entender que cada autista tem a sua fase e que cada fase biológica precisa ser respeitada sem infantilizar ou adultizar o autista. O que vai me indicar o nível de desenvolvimento, em que áreas o autista está bom, em que áreas o autista é ruim, vão ser a vivência e o diagnóstico, sem misticismo, sem
trololó, como eu digo, sem enrolação, sem linguagem simples, mas uma pessoa procurando a maneira como funciona. Eu vejo comentários, por exemplo, aqui no canal Diário de um Autista, que há 26 anos a pessoa tem procurado como ela funciona. E se ela olhasse só para o diagnóstico, não teria feito essa jornada. Ponham aí os comentários de vocês. Se vocês descobriram ser autistas esse ano, bem-vindos a esse canal, contem comigo e saibam que é um processo. Toda vez que vocês olharem para o diagnóstico, tenham um trampolim, tenham uma capacidade de saltar na direção de seus objetivos. Assim como uma pessoa que me escreveu disse que está há muito tempo entendendo o autismo e agora com o diagnóstico sabe exatamente o que está procurando, o padrão que é requerido. Assim ela evita sofrimentos e, evitando sofrimentos, evita estresse, que é um gatilho mental muito presente para o autista. O autista ele tem o que a gente chama de limiar de frustração muito mais baixo que os dos neurotípicos. Então, olhar para o diagnóstico como sentença frustra muito o autista. Olhar para o diagnóstico, por outro lado, e não fazer nada, também frustra. Agora, olhar para o diagnóstico como mola propulsora, como convite à grandeza, aos poucos, tá, pessoal? Faz com que o autista sinta capaz de ser o seu próprio mentor no processo, o seu próprio protagonista dentro do processo. É assim que a gente entende que o autismo não é uma moda, que o autismo não é uma birra das crianças, dos adolescentes, até mesmo dos jovens. É sim uma luta para se fazer entendido. Quem vai ajudar a lutar essa luta é aquilo de que muita gente corre, o diagnóstico. A capacidade de interpretar o tecniquez e ver aquilo que funciona para o autista, aquilo que não funciona tanto assim. E perceber acima de tudo, sobretudo, pessoal, que todo autista é diferente, ainda que o diagnóstico ele possa ter os mesmos comportamentos ali elencados. Todo autista sente esses comportamentos em intensidades e níveis diferentes, em frequências diferentes. Então, entender o diagnóstico e aceitá-lo é aceitar também a personalidade, ou melhor, os efeitos da personalidade do autista. A gente quer tanto que eles tenham e manifestem sua personalidade, mas quantas vezes a gente está aí para entender essas manifestações? Quando a gente olha para o diagnóstico e compara com o dia a dia do autista, a gente está aí para entender a personalidade do autista. O que o autista quer, porque muitas vezes eu tenho visto que o autista é posto em vários cursos, que o autista tem várias roupas no guarda-roupa, que o autista aparece sorrindo em muitas fotos, mas tudo que ele queria era ser incentivado a pular amarelinha, tudo que ele queria era comer um sorvete, tudo que ele queria era dizer para o papai e para a mamãe que não gosta daquela jaqueta. Sim, os pais ainda decidem muita coisa e precisam, mas talvez olhando para o diagnóstico de uma maneira sábia, eles vão saber de que maneira o autista pensa e como o autista usa isso a seu favor. Dessa forma, eles vão parar um pouco de impor as coisas. O que gera muito estresse no autista é a coisa da imposição. As pessoas querem até que o autista explore novas formas, novos conceitos, novas maneiras de viver o mundo, mas com imposição. Olhar para o diagnóstico é entender que não adianta impor, adianta realmente entender. Tem pessoas que olham para o diagnóstico e impõem, sim, mas estão desperdiçando uma grande oportunidade. Já aquelas que aprendem a encarar o diagnóstico, aceitá-lo e aceitar aos poucos as manifestações de desejos e de saber para onde ir do próprio autista, essas pessoas elas fazem um caminho do espectro muito mais bonito, que é algo como os meus pais fizeram, continuam fazendo antes
de olhar para o diagnóstico como a minha expressão, mas sim como o meu guia. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer, que eu gostaria de que ficasse com vocês. O autismo é uma composição de traquejos e é diferente de autista para autista. A gente olhando para o diagnóstico vai talvez olhar onde é que está a maior carência do autismo e onde é que está também a maior facilidade, porque a gente pode fazer um contraponto. Ele tem aquelas carências, mas a gente aceita, a gente luta, a gente olha para o dia a dia para ver, peraí, é aquilo mesmo? Então ele tem não só carências, mas possibilidades. Isso é uma coisa que o diagnóstico leva-nos a compreender. Quanto mais a gente for levado a compreender isso, melhor vai ser a vida do autista. Melhores vão ser os passos que ele vai dar nessa caminhada para avançar no espectro. E se nós não fizermos isso, o vai e vem cada vez mais frenético desses dias vai fazer com que o autista ele se perca e ele acabe regredindo. A gente precisa esperar pelo autista e precisa olhar para o diagnóstico, sem tremer, sem temer, sem fazer qualquer cara feia. O autista não pode entender que se faz cara feia para a vida. Ele tem que aceitar de peito aberto. E vocês, pais, têm que aceitar de peito aberto também, quando tiver o terreno, claro, preparado, os desejos do autista. Porque o autista não pode se sentir refreado pela sua condição. Será que eu sou tão diferente assim que eu não posso nem sonhar? Será que eu sou tão diferente assim que eu não posso nem desejar? Isso é importante que nós pensemos, para que o autista não se esconda, ao invés disso, que ele vá a lugares diferentes, vendo onde ele se comporta melhor, onde ele se encaixa pior, e assim fazendo a sua jornada do que a gente chama de horizontalização, quando o autista deixa o conforto das asas do pai e da mãe e começa a estar perto dos amigos de mesma idade. Isso acontece por volta dos 8, 12 anos, mas antes disso, o pai e a mãe têm que aceitar o diagnóstico, têm que aceitar os desafios para que o autista esteja preparado para fazer a horizontalização de uma forma saudável, de uma forma sadia. Assim, vocês criam experiências duradouras para o autista, e quando chegarem novos desafios, e eles vão chegar, o autista estará preparado para vencê-los. Ou se não conseguir vencê-los, pelo menos aprender e fazer com que outras pessoas os ensinem para que no futuro sempre haja uma porta aberta. O diagnóstico ele pode ser essa porta aberta, mas a gente teme em fechar, ou quando a porta está aberta, depois de muito sofrer, o autista estreita essa porta, pensando, estou aquém do mundo. Quando a gente olha para o diagnóstico e encara-o de frente, a importância disso é que a porta do mundo pode até se fechar, mas o autista vai sempre esgaçando as paredes, se a gente for se pôr numa metáfora, para que aquela entradinha estreita na oportunidade vire uma entrada mais larga, e assim o autista possa ser até uma pessoa de referência na sua comunidade. Ô Marcos, é muito interessante colocar ali também para os pais que muitas vezes os pais tentam esconder as dificuldades que o filho tem, o comportamento que o filho tem vergonha de expor, então vai escondendo e não deixa nem o próprio filho perceber que ele aprende diferente, que ele enxerga diferente o mundo. Lembra aquela menina que falou que ela tá descobriu ser autista com 26 anos? E ela sofreu muito a vida inteira, porque ela não se percebia, ela não conseguia se entender. Por que ela agia diferente? Por que ela era diferente das amigas? Por que ela sentia diferente? Por que será que ela não gostava de ir nas festas? E com 26 anos, então, essa menina colocou ali no vídeo, né? Com 26 anos, ela descobriu que era autista. E ela própria deixou o depoimento. Quantas coisas, quantos sofrimentos ela podia ter evitado se ela soubesse antes que todas essas diferenças ali era o autismo. É que é uma coisa muito importante, o diagnóstico ele vai te dar
o mapeamento, né, dessas diferenças, porque vamos voltar para a nossa reflexão do começo. Eu me sinto antissocial, eu me sinto dificultoso num ambiente onde tem muitas pessoas, mas será que é uma dificuldade que tu não consegue estabilizar de jeito nenhum? Ou uma dificuldade que quando tu vais ali no teu quarto, fica quietinho um tempo, tu consegue estabilizar? Quantos apoios tu precisa para estabilizar essa dificuldade? É isso que o diagnóstico vai te contar. E assim que essa menina mergulhou, né? Ela sabe agora onde é que vem tantas dificuldades. Quando ela diz que não poderia ir para festas, é por causa disso. O barulho desorganiza ela. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo, exigindo coisas diferentes em um curto espaço, desorganiza ainda mais. E aí, se ela entender o diagnóstico e aceitar, ela vai poder entender também por que isso acontece e neutralizar os fatores antes de eles chegarem com tudo. Ou seja, quando o barulho muito grande acontecer, ela vai poder dizer, opa, o barulho muito grande está acontecendo. Eu vou prestar atenção aqui e vou poder fazer com que o diagnóstico ele seja meu escudo. Ou seja, apontar por que eu sou diferente. E como agir? E como agir, exatamente. Então, mais que o escudo diagnóstico, acaba se tornando o teu caminho. E isso é importante que o pai e a mãe saibam. Né? Não ter vergonha de dizer, eu acredito que o meu filho é autista, porque ele não gosta de se socializar, tem dificuldade, e com isso ele vai estar ajudando o filho dele, não atrapalhando, como muitos pais ainda pensam. Sim, e também vai estar interpretando aquele tecniquez do diagnóstico. Se o pai não fala para a comunidade não sabe o que significa o autismo, nem o que está no diagnóstico. Aí das duas uma, ou o autista é o diagnóstico, é o CID-11, o CID-10 até o ano passado, e aí isso não explica muita coisa e se fecham portas para o autista. Agora, quando o diagnóstico é explicado na casa, na comunidade, o autista para de ser escondido, entende-se melhor e a comunidade entende como que ela pode ajudar. Porque quanta gente tenta ajudar e acaba atrapalhando. Ajudando, por exemplo, como se o autista ficar mais nas barras da saia da mãe, não sofre tanto. Se o autista ficar mais recluso, como ele gosta, as pessoas, mas ele gosta, não vai sofrer tanto. Agora, se olhar para o diagnóstico, vai saber que ele evita essas aglomerações, mas também queria estar nelas. E aos poucos isso pode ser negociado. Quando se olha para o diagnóstico e entende aonde que o autista é diferente. Pessoal, deixem as dúvidas de vocês nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para quem não assistiu poder saber sobre como encarar o diagnóstico de frente. Não esqueçam também do like para o YouTube e entender que esse vídeo é importante, que esse evento toca muitos corações dentro de muitos lares no Brasil. Pessoal, eu vou ficando por aqui, é um prazer conversar com vocês, seja aqui na expansão dos nossos temas, seja nos nossos temas regulares dos vídeos aqui no canal Diário de um Autista. Um grande abraço, cuidem sempre dos seus filhos, valorizem-os. Tchau e até o próximo vídeo aqui do Diário de um Autista.